E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Jason, tá? Em breve eu apresento um pouquinho mais sobre mim, mas recebi o convite. Primeiramente, quero agradecer à equipe do primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online, o CONAGRO, que me convidou a estar aqui palestrando sobre o tema da minha dissertação para vocês, trazendo um pouco e compartilhando um pouco de conhecimento. Isso é um momento importante de troca que pode aí acontecer mesmo que através de uma tela, mas que agrega muito aí para ambos, né? Tanto para mim, profissionalmente falando, quanto para você que está aí assistindo e pode estar no início aí de sua carreira acadêmico-científica, que tem interesse em desenvolver alguma pesquisa e tem interesse aí sobre diferentes ramos da agronomia, da pós-colheita e outras vertentes que estão todas inseridas aí em espectros agronômicos, que esse seja um momento aí de importante aprendizado, de crescimento para você. Tá? Desejo aí que esteja sendo um ótimo evento e que você possa aí sentir interesse de estar conosco até o final da palestra. Também vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal enquanto cientista ao longo dessa carreira, que ainda está ainda em andamento, mas te convido a permanecer conosco para aprender um pouquinho aí sobre a qualidade, né, no armazenamento da mucilagem de cactos de Nopal opuntia. A princípio foi a minha dissertação que foi proposta como um tema de palestra, né, pela equipe do congresso. No entanto, eu ainda estou com esse tema aí para consideração para publicação, né, está sendo avaliado aí em revistas internacionais, então eu não podia estar apresentando o tema integral da palestra, mas vou trazer aí o cerne, né, a ideia, o princípio da ideia para vocês e espero que seja aí de interesse para todos. Então, atualmente eu estou vinculado ao Instituto de Biociências de Botucatu, mas essa pesquisa ela não foi desenvolvida aqui, ela foi desenvolvida no Nordeste. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês a seguir. Bom, eu sou Jason Feitosa, de Nascimento Souza, sou natural do estado de Pernambuco, Serra Talhada, e trago essas informações porque, conforme está aí na formação acadêmica, vim fazer doutorado em biotecnologia aqui em São Paulo há um pouco mais de um ano, dia 22 de março, fez exatamente um ano que eu estou aqui, e mudei um pouco de área, né? Desafios. Mas sou bacharel em Ciências Biológicas pela UFRPE, no campus da UAST, mas na frente eu detalhe para vocês a localização, enfim. E Sertalhada é uma cidade, né? Convido a conhecê-los. Não sei se vocês já viram falar de Lampião. É uma terra do interior do estado, sertão de Pernambuco, e é a terra de Lampião. A minha bisavó, uma curiosidade aqui para vocês, a minha bisavó, ela foi aí bem próxima da Maria Bonita, esposa de Lampião. Se você nunca ouviu falar de Lampião, procure pesquisar, tá? É uma história bem interessante. Ele é um personagem icônico e conhecido aí por todo o país. Sou bacharel em Ciências Biológicas, como eu falei, e foi em 2016 que eu entrei no curso, mas eu já sabia que eu queria, que era trabalhar com biotecnologia. Então, em 2017 eu entrei no grupo de estudos, né, o núcleo de estudos em fisiologia e pós-colheita, que é liderado pelo professor Adriano. Aliás, eu agradeço a colaboração na minha formação acadêmico-científica ao senhor por todo esse tempo. E foi nesse tempo, então, que eu pude aí avançar cientificamente, fiz iniciações científicas, 3 anos de iniciação científica, e crescer aí em conhecimentos laboratoriais também, não só de literatura, de escrita, mas também na mão mesmo, a parte manual da coisa. Foi muito bom, agregou bastante. E em 2021 eu entrei, então, no programa de pós-graduação em produção vegetal, ainda como integrante aí do grupo assíduo, né, contínuo. Fiquei no grupo por cerca aí de 6, 7 anos, agora eu não me recordo bem, mas foi um tempo muito proveitoso, colhi frutos desse tempo até hoje. Espero poder aí manter a parceria e colher mais frutos. E é isso. Formei fortes parcerias durante esse tempo, que hoje se estendem através de alguns parceiros até
fora do país. Então, isso é muito bom e recomendo a você que vê. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque é importante que você. Muitas vezes a gente não vê, né, pesquisadores falarem de como é a sua experiência, de como foi a sua história acadêmico-científica. É importante porque isso nos dá diretrizes, nos dá direções do que fazer na nossa própria carreira. Você tem a oportunidade, e eu aconselho isso, de experimentar. Experimente. Mesmo que você já entre como eu, ou não, né, que entrei já querendo o que eu queria, já entrei sabendo o que eu queria fazer, mas se dê a oportunidade de experimentar, de saber o que você quer fazer na pesquisa, porque isso é muito bom, tá? Se dê a oportunidade de descobrir coisas novas e realmente ver aí com o que você quer trabalhar e focar nisso. É claro que eu mudei de área, mas só foi focando em perspectivas principalmente profissionais e de mercado. Mas isso não quer dizer que eu tenha mudado totalmente, eu não mudei totalmente de área. Foi apenas uma perspectiva mais de aplicação da pesquisa que foi alterada. E tem sido desafiador, né? Mas tem sido muito bom. Isso aconteceu no final de 2022 para 2023, quando eu vim para cá para cursar biotecnologia no Instituto de Biociências da cidade de Botucatu, que é estado de São Paulo, vinculado aí à Unesp. Então, me desafiei, fui aconselhado aí pelo meu ex-orientador a me desafiar, né? E é isso. Vim para cá e vim aí proposto a, a alçar novos voos, a descobrir coisas novas. Espero que esse tempo também seja de muito. Eu estou animado, né? Que esse tempo seja venha agregar muito na minha carreira também. Bom, nós sabemos que a agricultura ela enfrenta diferentes desafios dentro da produção de alimentos aí no mundo, né, em que se usam cada vez mais recursos, se usam cada vez mais tempo, e tempo é dinheiro, e nós temos lidado também com muitos vieses aí de mudanças climáticas globais, então existem aí muitos desafios a serem enfrentados e nós precisamos procurar, muitas vezes, tecnologias que possam viabilizar esses processos. Então, tecnologias de química verde que possam aí ser sustentáveis, que a gente possa recuperar recursos que seriam totalmente perdidos, tentar aí reutilizar até então subprodutos que seriam descartados, então dar novos fins, mas tentar diminuir os impactos ambientais dos nossos manejos, né, tanto agronomicamente quanto industrialmente falando. E a ideia da nossa pesquisa até então era justamente a mucilagem, né? A mucilagem, ela seria aí como um produto que pode ser extraído da palma forrageira, que eu também vou falar, né? E ela pode ser extraída de outros modelos vegetais, também vou citá-los, mas que ela pode ter diferentes direcionamentos dentro da pesquisa, dentro do âmbito industrial. Enfim, tem muitas aplicações possíveis na área médica, na área farmacêutica, na construção civil, tem muitas aplicações mesmo. E é um produto que, embora existam muitas pesquisas associadas, ele ainda é pouco implementado, digamos assim, na indústria. É difícil você encontrar produtos que sejam feitos à base de mucilagem atualmente no mundo e é algo que precisa crescer, é algo que precisa ser fomentado, tá? Então a mucilagem ela pode ser obtida aí de diferentes modelos, como eu citei. Nós temos aí à esquerda a Silvia hispânica, né, que é a chia, que ela produz aí as sementes da chia, né, que já são abundantemente Silvia, perdão, eu falei Silvia, mas é Sálvia hispânica. Ela já é abundantemente conhecida pelas suas sementes ricas em mucilagem. Temos também à direita, vou colocar aqui o apontador,
Gente, perdão aqui pelo não consegui aqui, mas enfim. À direita nós temos a aloe vera, que também é uma rica fonte de mucilagem. Essa sim já é muito conhecida, o pessoal usa para muitas coisas, hidratação do cabelo, enfim. E também temos a cultura que a gente sugere, que é menos conhecida, que é menos trabalhada, principalmente aqui no Brasil, embora seja bem trabalhada no México, a palma forrageira, que está aí no meio, né? A palma forrageira ela é utilizada aqui no Brasil mais para alimentação animal, né? A alimentação bovina principalmente. Muitos agricultores, em épocas de seca, utilizam a palma para dar aí de alimento aos animais. Isso é muito bom, mas também existem muitos recursos que ela pode trazer para a gente. E o foco desse trabalho também é esse. E entre eles existem aplicações aí para produção de bioplásticos, embalagens, enfim, e também para aplicações diversas. Eu coloquei aqui só duas, mas existem várias na área medicinal, farmacêutica, né, mas também na área medicinal, médica mesmo, no momento até de cirurgias, a depender do produto a ser utilizado, e também muitas outras aplicações, como já citei, industriais, construção civil, enfim. Existem muitas aplicações possíveis e pouco exploradas da mucilagem, seja de palma ou seja de qualquer outro modelo vegetal nesse caso. Então, a ideia da pesquisa do professor Adriano e que eu estava inserido e que também colaborei é justamente a produção aí de revestimentos. Então, a nossa mucilagem ela foi inicialmente aí feita para o preparo de formulações que seriam acrescidas de algumas substâncias, né, alguns aditivos químicos ou não, que venham aí para atribuir algumas propriedades interessantes, como antimicrobiana, enfim, fortalecimento também das propriedades de barreira desse material para que ele possa então ser incorporado em alimentos minimamente processados, que é o que aparece aí na imagem. Mas por que processados? Porque nós vivemos atualmente em uma época em que tempo é curto e as pessoas precisam cada vez mais de tempo, não tem, e isso dificulta uma alimentação saudável, né? A gente acaba sendo aí, se sujeitando a uma alimentação precária, a alimentos multiprocessados, né? Alimentos que são ali pré-prontos, mas que não são nada saudáveis e isso acaba causando uma piora da nossa saúde, principalmente se essa alimentação ela é recorrente, né? Ela é de rápido preparo, mas ela é muito baixa, muito pobre nutricionalmente falando, e isso é ruim para nós. E o processamento mínimo ele vem aí como alternativa a isso, que a ideia é que alimentos que vêm do campo, então alimentos naturais, eles possam ser processados e entregues ao consumidor final já meio que prontos para o consumo. Então ele vai ter uma alimentação ali rica em nutrientes, uma alimentação boa e não vai ter todo o trabalho de preparo inicial que seria necessário para isso. Mas existe um problema associado à técnica, né, que é justamente o escurecimento enzimático ou esbranquecimento decorrente aí de outros fatores que acabam acontecendo em alimentos que são processados, alimentos naturais, sejam eles frutas, verduras, legumes, enfim. Acaba que após o corte, após a injúria do tecido vegetal, você causa que muitos processos aí metabólicos eles ocorram e essa cascata ela tem aí algumas consequências na aparência visual do alimento e até na durabilidade dele mesmo. Então, acaba não sendo algo interessante e reproduzido pelas indústrias, pelos mercados, eles acabam não reproduzindo essa técnica justamente pelos prejuízos que podem ser aí atribuídos à técnica, visto que esses alimentos, embora processados, eles, por terem sido processados, se não aplicados aí, alguma sujeitos a alguma aplicação tecnológica, eles têm uma vida útil menor do que o necessário e aí tem que ficar muito tempo, muito pouco tempo na prateleira e gera aí descartes que em tese seriam desnecessários, menos prejuízo aí para o vendedor.
né? Então, acaba não sendo uma técnica muito utilizada, e é aí que entra a tecnologia que nós tentamos aí implementar, que é o uso da mucilagem com aditivos. A ideia é que você tem, no alimento natural, você tem uma casca que o protege do meio externo, mas quando você o processa, essa casca é perdida e a parte interna do alimento, a parte, digamos assim, mais vulnerável, ela acaba sendo exposta. Então, é necessário que seja aplicada alguma camada de algum produto que possa produzir uma casca artificial e evite que ocorra esse escurecimento. Então, a mucilagem, então, ela foi aí utilizada para o preparo de formulações ricas em aditivos que produzam essa casca artificial e evitem aí possíveis danos a esse alimento, mantendo aí esse caráter de bom aspecto visual por mais tempo, né? Já existem autores clássicos na literatura que relatam aí alta durabilidade em alimentos, como o morango, por exemplo, e tem muitas perspectivas de uso, né? É um estudo ainda que segue avançando, mas que tem um desenvolvimento que pode ser assim muito útil para a sociedade como um todo, para o consumidor final e também para as grandes empresas aí estarem produzindo alimentos com maior durabilidade, mesmo após o processamento, o que é interessante, sem atribuir muito custo, visto que o processo ele é barato, né? Acaba que a química necessária, o processo necessário ali é barato, então vai ter aí algum valor agregado ao produto, mas sem custos exorbitantes que possam interferir aí que esse alimento chegue a diferentes nichos de consumidores, né? E a ideia é que seja possível que diferentes nichos, né, que não haja um afunilamento aí do consumidor que pode adquirir esse produto, mas que todos possam estar adquirindo o produto. E aí existe um gargalo específico que ele não é explorado na literatura, não há trabalhos, e foi o foco do nosso trabalho de dissertação, que é o armazenamento da mucilagem, né? Normalmente a mucilagem ela é apenas aí, extraída e automaticamente ali no momento, imediatamente ela já é então utilizada para o preparo de formulações, as aplicações no alimento e tudo mais. Mas nós sabemos que industrialmente falando isso não é possível, porque existe uma produção heterogênea, né? Uma produção heterogênea no mundo da palma forrageira e outros modelos que então precisam ser estudados para suas respectivas aplicações, mas que existem produções heterogêneas da matéria-prima necessária e com isso, além dessa produção heterogênea, ou seja, não está no país todo, é necessário que exista uma disponibilidade contínua da matéria-prima, da planta, para que você consiga obter esse material. Nós sabemos que isso não é possível porque a planta ela tem um período de crescimento, ela tem um período ali de maturidade necessário para a extração da mucilagem, senão não vai ter mucilagem ou essa mucilagem será de baixa qualidade e não vai ser possível obter bons resultados utilizando ela. Então, o ideal, e isso inclusive já é abordado por outros trabalhos do grupo, né, recomendo que vocês tentem ler trabalhos do professor Adriano, em que ele está como coautor, né, muitos trabalhos. Ele orienta muitos trabalhos nessa área, então recomendo que vocês leiam. Existem aí já trabalhos, já pesquisas relacionadas a esse tempo de desenvolvimento da planta e melhor qualidade. Então, feitos aí por parceiros, pessoas que eu convivi, então recomendo que vocês pesquisem, mas que a mucilagem ela então não vai ter uma disponibilidade contínua o ano inteiro e muito menos no país todo. Então é necessário que exista a possibilidade de você produzir em épocas específicas e armazenar. E você possa armazenar em grandes quantidades, mas que essa armazenabilidade ela seja garantida para a mucilagem. Ou seja, eu não posso armazenar um material que ele não pode ser armazenado, ele se degrada. Então será que a mucilagem degrada? Ninguém responde. Não existe esse tipo de resposta se a mucilagem ela mantém suas características, se ela mantém um bom aspecto, se ela mantém uma boa usabilidade ao longo do tempo. E esse foi a ideia do nosso produto. Visto as diferenças de disponibilidade, sugerimos então que
saber no nosso trabalho se ela é ou não um produto que pode ser armazenado para atender às necessidades, tanto é, territorialmente falando, né, na vastidão do nosso país, na vastidão do número de indústrias e até internacionalmente também, como também a necessidade industrial, que pode ser recorrente e ocorrer a falta da matéria-prima base, o que isso causaria diferentes problemas em escala industrial. Então, a ideia é resolver esse problema. Então, o que nós podemos fazer? Qual seria a resposta para essa dúvida? Né? Então, gente, diante das perguntas levantadas anteriormente, nós tivemos como objetivo, então, estudar o tempo. A ideia foi estudar o tempo de armazenamento da mucilagem, por quanto tempo eu posso armazená-la, e tínhamos que ter um modelo que fosse ser utilizado para mucilagem, e por isso nós escolhemos a palma forrageira, mas apenas uma não. A Puncture Stricta Hall, que vai ser chamada aqui durante o trabalho de orelha de elefante, ou pela sigla OEM, ela sempre foi a espécie mais estudada na literatura, para muitas aplicações. E para essa linha de pesquisa também, voltada a polímeros, a aplicações poliméricas em alimentos, enfim, também sempre foi a mais estudada. Mas nós queríamos descobrir se havia alguma outra espécie que fosse mais adequada ou semelhante, e por isso nós estudamos outra espécie, que é a Anopalha coccinellifera, que no trabalho vai aparecer como um mil, que é uma sigla correspondente a miúda, que é o nome do clone da espécie que foi utilizado popularmente. Então, ambas são espécies muito interessantes, uma é mais abundante que outra, uma tem mais benefícios no manejo do que outra, mas ambas são aí potenciais para aplicações tanto na produção de membranas como em outras aplicações também. Tudo vai depender aí da adequação do produto ou para o produto que eu quero utilizar. Então, a nossa matéria-prima ela foi obtida na cidade de Serra Talhada também, no estado de Pernambuco, que é o estado que aparece aí no mapa, tá? E a cidade é onde está marcada ali em vermelho, é uma cidade do interior de Pernambuco, ou seja, é uma área de sertão. E essa é a nossa unidade acadêmica da UFRPE, né? Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui é a unidade acadêmica de Serra Talhada. Aliás, é um lugar muito lindo, tá? Essa imagem foi feita em uma época que estava mais verde, então estava muito lindo. Sinto muita saudade, inclusive. E a área experimental, né, ela fica justamente situada aí, onde foi feito esse círculo, que foi onde foi produzido aí a matéria-prima do estudo, pelo Centro Internacional de Referência de Estudos Agrometeorológicos de Cactos e outras plantas florais, que é liderada pelo professor Thieres. Então, outro parceiro que nós tivemos aí para o desenvolvimento dessa pesquisa. Agradeço por ceder o material, foi muito importante para o andamento. E então, nós fizemos o processamento para a obtenção da mucilagem. E como se dá? Então, em linhas gerais, o cladódio de palma ele é cortado, né? Nós trazemos ele do campo do laboratório, fazemos uma limpeza inicial, claro, em todo esse material, para evitar possíveis contaminações, e depois começamos a etapa de corte, em que a gente retira a epiderme, que já é apresentada, para obtenção só da parte interna, que pode ser chamada de medula ou parênquima aquífero. Então, essa parte aqui de parênquima, ela é retirada e então ela é processada. Esse processamento, ele já foi inclusive a parte também de obtenção dessas membranas, já foi feito depósito de patente, tá? Também existe, no caso, a patente associada ao grupo, em que eu estou como colaborador. Muito importante esse processo, tá certo? Foi muito desafiador todo o período que a gente teve de pesquisa, de verificar, foi muito importante. Então, é algo que pode aí ser de interesse para as grandes empresas, o uso desse material. Não vou estar detalhando tanto, mas nós fazemos o uso de solventes orgânicos, então, para após o processamento obter a mucilagem em pó aí
a mucilagem em pó de cactos, né, da palma forrageira. E também o mesmo método pode ser aplicado a outros modelos aí vegetais que contenham mucilagem. Então essa mucilagem foi armazenada por 10 meses, só que ela foi inicialmente avaliada, ou seja, no momento da extração ela foi avaliada, e depois, a cada 2 meses, foi feita uma nova avaliação para ver se havia perca de qualidade desse material ao longo de cada 2 meses. Então fizemos esse estudo recorrente, né, nesse tempo, e então tivemos aí algumas respostas sobre o potencial de armazenamento da mucilagem. E também obtivemos aí os biofilmes, em que eu trouxe aí imagens, né, só para essa imagem aí para observação de vocês, que nós fizemos o biofilme em si, mas claro que também tiveram aí as formulações ainda líquidas para incorporação no alimento. O biofilme aí ele só realmente está aparecendo como um produto individual, caso exista alguma possível aplicação de interesse em que ele possa ser utilizado individualmente e também pode ser produzido, tá? E aí foram feitas avaliações simultâneas durante todo o estudo, tanto da mucilagem quanto desse biofilme. Então esses foram os nossos estudos, mas vamos focar aqui só na parte da mucilagem. E na parte da mucilagem, nós fizemos algumas análises. Claro que eu não vou entrar no detalhamento de como foi feito cada um desses métodos, né, de cada um desses parâmetros de análise, mas foi feita a condutividade elétrica, a densidade, a granulometria desse material, a capacidade de retenção de água e óleo, a microscopia, a acidez total titulável, carboidratos solúveis totais, né, que é um importante parâmetro, compostos fenólicos totais, o infravermelho, o poder de inchaço e a solubilidade desse material, além de, claro, o rendimento que também foi observado. Então, vamos falar agora um pouco acerca dos resultados. Quero dizer a vocês que eu não trouxe os resultados em sua totalidade, porque também seriam muitos aspectos a serem aí falados, né? E a gente não tem um tempo tão amplo, mas e também, né, para o direcionamento em si, eu trouxe aspectos mais direcionais mesmo do que nós queremos acerca da mucilagem. Então, por exemplo, os carboidratos solúveis, né? Os carboidratos. A palma forrageira em si, ela vai ter na sua matriz de mucilagem cerca de 40% da composição composta por carboidratos. É claro que vão existir aí variações, é tanto que vocês podem ver aí que entre as espécies nenhuma delas chegou a 40%, né? A gente tem menos, mas essa informação ela é em relação, né, a como que eu posso dizer? Porque aqui está em miligramas por 100 gramas, em gramas por 100 gramas, né? Então a gente tem um teor, mas essa informação ela pode ter variações a depender do método de cultivo, de como foi feito esse processo, né? Da cultura, do local, das condições, enfim, tem muitas variações que vão aí estar interferindo nesses valores, mas é conhecido na literatura que cerca de 40% da composição da matriz é de carboidratos apenas. Embora toda a matriz ela não tenha uma estrutura molecular conhecida, né, em quantificação de componentes dela, a gente tem essa informação acerca de carboidratos. Então, os carboidratos eles são importantes porque quanto mais carboidratos, maior vai ser aí muitos fatores, a propriedade filmogênica em si da mucilagem ela vai ser mais interessante, tá? E a mucilagem ela é justamente produzida por essas culturas para armazenamento de água. Então, é muito importante que ela tenha bons aspectos dentre os parâmetros avaliados, porque isso vai garantir que ela é uma mucilagem de qualidade. Se ela não tem, principalmente, muita hidrofilicidade, muita afinidade com a água, ela não é uma mucilagem caracterizada aí como boa para muitas aplicações. Então nós fizemos aí uma quantificação ao longo de 10 meses, mas nós podemos aí observar principalmente uma certa... foi observado, de acordo com todo o estudo,
que nesses 8 primeiros meses, porque em alguns dos parâmetros o 10º mês ele não foi interessante, né? Então nós ficamos apenas nos 8, focando aqui nos 8, que a mucilagem ela obteve aí menores valores na mucilagem de miúda de carboidratos em relação à mucilagem de orelha, né? Ou seja, miúda é a mucilagem de nopalha, nopalha coxinilífera, e orelha é a mucilagem da espécie de opuntia. Esses nomes são os nomes mais populares, né, referente aos clones que foram usados de cada espécie, mas entendam aqui miúda como nopalha e orelha como opuntia. Então, os valores de opuntia eles foram maiores de carboidratos, sendo esse um fator principal que indica que essa mucilagem ela é um pouco mais rica em carboidratos, ela pode ter alguns aspectos melhores. Então, houve aí um destaque. Mas em relação a compostos fenólicos, que é outro parâmetro, nós temos aí maiores valores de compostos fenólicos em miúda, enquanto que orelha tem menores valores, comparativamente falando. E isso é interessante? É interessante para a orelha, né? Ela está aqui em destaque porque os compostos fenólicos, embora eles possam aí ter alguns aspectos benéficos no quesito de alimentação, quando se tratam de propriedades filmogênicas, eles podem ser ruins por dificultar a interação entre moléculas ali, dificultando a formação de fortes ligações iônicas e, com isso, uma matriz mais resistente. Então, acaba sendo ruim se você tem mais compostos fenólicos. Mas, embora haja diferença estatística aqui nos resultados, podemos ver que não são valores tão discrepantes entre si. Então, ambas possuem potencial de aplicação para a produção de membranas e ambas podem ser estocadas por até 8 meses, de acordo com todo o estudo que nós fizemos. Embora aqui, nesse aspecto específico, vocês pudessem até levar o 10º mês. Mas quando se leva o conjunto geral da obra, nós percebemos que só é aí avaliável até 8 meses. E o rendimento também, né, que nós tivemos, um rendimento próximo a 1%, cerca de 9,5%, 0,95% de rendimento para ambas. Ambas tiveram um rendimento semelhante. E isso foi semelhante ao que foi proposto aí por Dick et al. No ano de 2020, no caso de colaboradores, que eles tiveram um rendimento de 1,2%, então foi próximo, tá? Isso em relação à massa fresca. Fizemos também uma caracterização aí. Antes de mencionar isso, eu queria dizer que, dentre esses parâmetros, né, os carboidratos, os compostos, eles vão interferir em outros, como a densidade, né, da mucilagem e a condutividade elétrica, que também são parâmetros filmogênicos, todos estão associados e, embora não os tenha trazido, eles também tiveram ambos bons aspectos em ambas as espécies de formação de membranas, então isso é muito interessante para o material. Nós fizemos uma caracterização grande. Então, gente, outra avaliação que foi feita foi em relação à granulometria. É relatado na literatura que existe uma padronização, né? Na Bio 2020 ele vai falar isso para a gente. E o ato de peneirar é o que vai fazer isso. Então, através dessa peneiragem, com o uso de malhas ASTM 35, 60 e 270, que foi os tamanhos que nós vimos que normalmente estariam essas partículas, então a gente consegue padronizar e saber o tamanho, mais ou menos, dessas partículas da mucilagem, tá? Então, nós tivemos aí, de acordo com o Nabil também, como fala na literatura, a maior parte da mucilagem ela foi composta por grãos com diâmetro de 0,250 milímetros, que é muito importante, porque a depender da aplicação que eu deseje, o tamanho de partícula ele vai ser necessário. Para o nosso caso, da pesquisa, não era, mas nós tivemos o desejo de também detalhar isso, porque isso pode ser interessante para quem está vendo e deseja, de repente, fazer alguma aplicação que é importante o uso de diferentes malhas
para que você obtenha um tamanho padronizado de partícula, tá? Houve diferenças sim entre as espécies. A miúda ela teve aí um tamanho de partícula em geral maior na fração aí com outros tamanhos, com 28% de grãos maiores em comparação com, por exemplo, a orelha, que é a opuntia, só teve aí cerca de 18, mas isso vai variar mesmo de espécie para espécie e tá tudo bem. Ambas podem ser aplicadas aí, pelo menos para a produção de polímeros, que era o foco do nosso trabalho, mas claro, sempre vai depender aí do que eu quero, do que eu desejo para minha pesquisa, para o meu material. E aí, falando de propriedades tecnológicas, né, eu falei para vocês que o estudo ele foi avaliado como interessante para o armazenamento da mucilagem por 8 meses por causa disso. Dentre as propriedades tecnológicas, nós podemos ver que, principalmente nessas duas propriedades que são muito importantes, que é a capacidade de retenção de água e de óleo, nós tivemos aí valores meio que contínuos até o oitavo mês. Né? Eles tiveram um padrão até o oitavo mês, mas no 10º mês houve mudança nesses valores e nós não entendemos necessariamente por quê, mas isso mostra que há uma perca de qualidade desse material após 8 meses de armazenamento. Então, já dá aí uma ideia para a indústria de quanto tempo, em média, nós podemos armazenar esse material, né? Então, quanto à capacidade de retenção de água, que vai definir como o meu material ele interage com a água, nós tivemos maiores valores aí, tivemos estabilidade, como eu falei, nós tivemos maiores valores na capacidade de retenção de água para a miúda, em comparação à orelha. A miúda, que é a Nopalha coccinillifera, ela teve maiores valores e o mesmo também pode ser visto quanto à capacidade de retenção de óleo, que mostra a permanência, a durabilidade desse meu material quando aplicado em um alimento, em um ambiente que tem muita água. A miúda ela também apresentou aí maior hidrofobicidade. Então, ela teve ambos aspectos muito interessantes para a formação de membranas, mas ambas podem ser utilizadas. Tudo é questão de adequação do produto, tá? E isso é relatado pela interação de grupos hidroxila, pela presença de carboidratos, por autores. Então, esses componentes eles vão interferir nas propriedades de retenção de água, nas propriedades de retenção de óleo, em como a minha membrana se comporta. E através disso eu posso então interagir com ela e definir o que eu quero aí para o meu material. E também temos outras propriedades tecnológicas como o poder de inchaço, solubilidade, que vai nos dar, não foi avaliado ao longo dos meses, mas nos dá informações sobre características das partículas da mucilagem, se ela é solúvel, se ela tem poder de inchaço, e nós podemos ver que aí há aumento da hidrofilicidade, digamos assim, com o aumento da temperatura, o que é uma resposta esperada para ambas, mas que também são caracteres bem importantes, principalmente quando você tem interesse de aplicações para a produção aí de membranas. Mas aí vai depender muito do que se quer, do que se tem como objetivo. Como eu falei, eu não trouxe todo a pesquisa, todo o resultado da pesquisa aqui, mas tá aí. Em breve, espero que o trabalho e vocês poderão apreciar todo ele quando publicado. Mas a miúda apresentou destaque nesse sentido. Ela teve um poder de inchaço maior, o que é interessante, molecularmente falando. E também foi mais solúvel. E esses resultados eles estão de acordo com os de Pacha 2022. Então, conclusões. O armazenamento foi bem sucedido e aplicável por 8 meses. A mucilagem de miúda apresentou maior capacidade, principalmente nas propriedades tecnológicas, né, de retenção de água e óleo, e ambas as espécies podem ser armazenadas e podem ser utilizadas para a produção de filmes, que era um dos vieses da nossa pesquisa. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, aos grupos associados, aos órgãos de fomento, gostaria de agradecer aqui ao UFRPE, aos núcleos aí de pesquisa que eu estive associado durante esse tempo, que viabilizaram a pesquisa. O meu obrigado. Se você deseja entrar em contato comigo, esse é o endereço de e-mail e estarei sempre à disposição de vocês.